Olá, na alegria dessa terça-feira, estamos no ar para você. Nós vamos tocar a bola, falar de muito esporte aqui no seu Placar Horizonte. A gente chega para falar do Galo que enfrenta o Juventude em Brasília. Nessa terça-feira tem também o Cruzeiro que anunciou mais um reforço. O volante Peralta, que vai fazer muita bagunça por aqui, viu? Tem ainda o zagueiro novo chegando no América, tem sorteio da Copa do Brasil e a chegada do craque Mbappé no Real Madrid. Finalmente! Tudo isso e muito mais você vai ver aqui no seu Placar Horizonte. Vem com a gente porque tem muita coisa boa hoje. E você pode acompanhar o nosso programa na TV aberta, no tradicional canal 30.1. Também no canal 513 na Vivo TV e ainda na Valenet, no canal 159. É muito legal, espalha essa notícia. Lembrando que temos também o nosso canal no YouTube. Escreve lá rapidinho, youtube.com/Placar Horizonte. E o nosso programa está também ao vivo no youtube.com/TVH. Mas também você pode participar conosco de uma forma muito interativa. Mande a sua mensagem no WhatsApp no 319669238. Manda para cá tudo aquilo que você quer falar pra gente. Tá satisfeito com o Cruzeiro, com o Atlético, com a América? Não sei qual é o seu time do coração não, mas você pode mandar a sua mensagem que está aqui, ó, quentinho, e eu vou ler com toda certeza. Você pode participar conosco também no Instagram, no @Placar Horizonte. E hoje nós temos novidade, Ele, o grande jornalista Samuel Rezende, seja muito bem-vindo, meu irmão. No site No Ataque, né? A gente tem que deixar isso bem enfatizado. Seja bem-vindo, meu irmão. Isso aí, boa tarde, Elton, boa tarde, Matheus, a todos que estão acompanhando a gente em casa. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. Muito assunto legal, né? Bom que o dia está movimentado, tem jogo hoje de noite e um prazer estar representando o site No Ataque aqui do Estado de Minas, para quem não conhece, né? Acompanha a gente lá. É isso aí, apesar de hoje eu estar sentindo frio, tô até de blusa aqui de agasalho, mas tá quente, o negócio tá quente. E ele voltou, o Mateusão, grande Mateus, seja bem-vindo, meu irmão. E aí, Elton, beleza? Sempre juntos. Tudo bem, um abraço para você, para o Samuel, para todo mundo de casa. Vamos lá falar da sequência da rodada, né? É isso aí, o pessoal tá me cobrando em casa, viu, Sarinho? Sarinho que fica lá nos bastidores, lá organizando tudo, tá falando assim, Elton, você falou que ia colocar a careta dos câmeras, o pessoal que ajuda a fazer esse programa acontecer. Falei, eu vou cobrar da Sarinha no ar que esse negócio vai aparecer. A gente quer ver todo mundo aqui, vai ter dancinho e tudo mais, hein? Vamos ver se vai dar mesmo. Isso aí, vamos conversar com o Atlético que hoje joga contra o Juventude em Brasília, lá no Mané Garrincha. O jogo será num estádio muito tradicional, muito bonito inclusive, mas é pouco usado, né? Porque o Juventude vendeu um mando de campo e o Atlético é favorito ou não para esse jogo. É perigoso, tá aqui na tela, serviço do jogo, estádio Mané Garrincha, 17ª rodada, chegando já quase no meio da competição. Juventude é o mandante, Atlético visitante, 19 horas. Um jogo no horário interessante. Samuel, tem favorito para esse jogo? O mandante a gente já sabe quem é, mas a torcida do Atlético é que estará lá. E aí, tem algum mandante que seja favorito ou o Atlético vai lá para estragar a festa? A gente estava até falando que se fosse o Juventude em casa mesmo, né, em Caxias, seria muito mais forte. Como eles vão jogar no Mané Garrincha, acho que perde um pouco da força, justamente pela essa questão da torcida, por questão de costume. E o Atlético agora está retomando o bom caminho, mas não acho que vai ser fácil. Acho que o Juventude tem feito um ótimo campeonato brasileiro para a realidade do Juventude, né? Tá ali no meio da tabela. O grande objetivo é fugir do rebaixamento e isso eles estão conseguindo e muito bem. Só que o Atlético conta com a presença de jogadores importantes. São só 3 titulares ausentes, né? O Everson, o Batalha e o Zaratio. Então, o time praticamente completo. Ganhou confiança com a vitória sobre o São Paulo. Não acho que será um jogo fácil, mas vejo o Atlético favorito por isso, porque está embalado depois da vitória do São Paulo. Tem um pequeno problema assim, né? Acho que até uma coisa que foi muito por causa dos desfalques,
que o Atlético vem a 10 jogos no Campeonato Brasileiro levando gols. Isso Sim. é muita coisa. É um time que tem... E desde que o Milito chegou também, não é um fator que ainda foi ajustado, né? A gente sabe que o Atlético tem um time muito bom com a bola, mas sem ela ainda tem sofrido muito. Então, assim, eu vejo o Atlético um pouquinho favorito, mas também não acho que será um jogo fácil, justamente porque o Juventude tem feito um ótimo trabalho com o Roger Machado, que inclusive é ex-treinador do Atlético, e que tem sido cobiçado pelo Inter, né? A gente está nessa se vai, se não vai. Ele tenta fugir do assunto, nos bastidores que a gente vê em outros portais, parece que a coisa está caminhando. Então tem essa questão também extracampo, mas acho que o Juventude é um rival difícil para o Atlético. Ô Matheus, o Atlético está quase completo, mas está também reforçado. Quase completo porque o Batalha está suspenso. Mas tem a Bernardo, que tem a possibilidade de jogar, tem o Júnior Alonso também, que tem possibilidade de jogar. Então, o Milito hoje está mais tranquilo, pelo menos acredito eu, né? Vai ficar lá na beiradinha do campo, agachado, observando. Galo é favorito ou Juventude vai dar muito trabalho? Eu acho que com a venda do mando de campo, o Juventude perde um pouquinho do seu favoritismo, né? Se ele tivesse em Caxias do Sul, talvez seria um pouco mais, até mesmo porque já está acostumado com o gramado, com o estádio, o frio, né? Tá bastante gelado lá no sul do país. E o Atlético, apesar disso, os últimos 2 jogos em Caxias do Sul venceu pelo mesmo placar de 2-1, né? Mas levando para Brasília, campo totalmente neutro, talvez a torcida do Atlético seja maior, né? É o que se fala bastante. E o Atlético, nesse caso aí, volta a ser um pouco favorito, até mesmo, como você falou, com os reforços. Eu acho que o Milito, com os reforços da zaga, ele começa a ficar um pouco mais tranquilo. E o Júnior Alonso deve jogar hoje, né? Não seria surpresa se ele começa jogando. Agora, o Bernard, eu acho que ele deve começar no banco. Talvez mantenha no meio de campo o time que veio jogando na última partida e o Bernard entrando no segundo tempo, quem sabe, né? Já com o time, talvez um placar favorável, estreia mais tranquila, mas com certeza ele joga hoje. Se ele for relacionado, né, ele deve entrar em campo hoje. Tanto a gente falou aqui dos 2 jogadores que são possíveis, né, para entrar, né, o Bernard e o Júnior Alonso, e eles são jogadores familiarizados com a camisa atleticana, têm identidade com o time. Vai para o jogo ou fica no banco? Você acha que quem que tem a possibilidade maior de entrar em campo, Samuel? Eu vou muito na linha do Matheus. Acho que pela ausência do Batalha, o Alonso tem muito mais chance de entrar em campo e por outro motivo também. O Bernard, ele teve férias recentes, ficou 15 dias parado. Ele mesmo disse que, se não me engano, no último jogo dele faz mais de um mês. E o Alonso, ele disputou a Copa América com o Paraguai. Por mais que não tenha sido titular, ele estava treinando, tá em totais condições físicas. Me parece um encaixe até um pouco mais fácil pelo esquema de jogo do Milito. A entrada do Alonso, você tira o Batalha, puxa o Bruno Fux para o meio, para o central da zaga, né? E o Bernard precisa de um pouco mais de, não sei se de adaptação, mas ele mesmo falou ontem na chegada a Brasília sobre essa readaptação ao futebol brasileiro. Não tanto ao clube, né? Mas é pegar o estilo de jogo do Milito, pegar também a intensidade do futebol brasileiro, que querendo ou não é diferente da Grécia, que era onde ele estava. Então eu vou muito na linha que o Matheus disse, não sei se o Bernard começa e não sei se ele tem condição de atuar 90 minutos, então talvez ele fique para o segundo tempo. E eu acho que essa é a grande dúvida na escalação do Atlético, né? Porque nas demais posições, acho que vai ser o mesmo time que enfrentou São Paulo. E tem jogador que às vezes está bem, está no banco, pede para entrar, né? No caso do Atlético tem um jogador que pede para sair, que é o Igor Rabelo, né? Que não está jogando muito bem. E o Alonso, já que não tem o Batalha, o Alonso vai encaixar muito bem hoje para reestrear pelo Atlético. Pois é, falando no Alonso, né? O Xerife foi apresentado de forma oficial na tarde de ontem. Falou um pouquinho sobre como pode se encaixar no esquema do Gabriel Milito. Lembrando que ele nunca jogou com ele, porém ele tem algumas informações. Fala, Xerifão! Na Rússia, a gente estava jogando uma linha de 4 quando estava defendendo, mas no ataque a gente virava uma linha de 3 também, né? Só que eu estava jogando de líbero, estava jogando no meio. Pela esquerda a gente tinha um lateral que era o Laça, que era um pouco mais defensivo, né? Então, praticamente estou acostumado. Eu sei também que aqui no Brasil o estilo de jogo do treinador, do Milito, é diferente, o ritmo de jogo é diferente. A gente vai ter que se acostumar de novo a isso. Mas estou preparado, fisicamente estou muito bem, estava treinando bem, me sinto feliz. E isso é o mais importante. Agora já é só começar a jogar, pegar o ritmo de jogo para que a gente possa se acostumar a isso. E na apresentação oficial do Alonso, o diretor de futebol do Atlético, o Vitor Baggio, São Vitor, falou que o Milito
pediu por um zagueiro canhoto e que se fizesse bem essa saída de bola, será o pedido do comandante. E a gente sabe que realmente o Atlético precisava dessa saída de bola pela esquerda, principalmente como o Arana estava saindo. Tá certo? Era isso que precisava, tá bem servido aquele setor, porque a gente sabe que é muito difícil achar esse jogador que sabe fazer cobertura e que tenha velocidade. O Alonso tem. Está bem servido ali, foi bem atendido? Foi muito bem atendido o Gabriel Milito. Inclusive, o Vitor fala que foi o único pedido que o Gabriel Milito fez à diretoria do Atlético, foi a chegada de um zagueiro canhoto. E assim, a gente não tem informações privilegiadas como clube em termos de scout, mas pelo que a gente conhece, de que vê de futebol, é difícil achar um zagueiro canhoto com a qualidade que o Alonso tem, com a velocidade, com o passe. Até tive a oportunidade de perguntar ao Alonso justamente sobre isso ontem na coletiva, como que ele vê esse único pedido, se ele encaixa bem. Foi exatamente a mesma pergunta que você me fez. E ele disse que se vê totalmente pronto para fazer essa função, porque ele consegue achar esse passe entre linhas. O Atlético, depois que perdeu o Gemerson, não que o Gemerson fosse um primor, não é isso que eu estou dizendo, não estou comparando a qualidade, mas era o Gemerson quem vinha realizando aquela função ali pelo lado esquerdo. Depois que o Gemerson saiu, o Milito foi testando, testou o Rômulo, testou o Fux, o Maurício Lemos, e nenhum deles conseguiu entregar Rabelo lento. O Rabelo ali foi difícil, né? Do lado esquerdo, pela velocidade dele. Então, assim, é um cara que chega para ser titular absoluto, ao meu ver, ao lado do Bruno Fux. E aí a gente pega um trio de zaga com essa qualidade de saída de jogo, que é o Bruno Fux, o Batalha e o Alonso. Fica um time muito, muito técnico desde a saída de bola. Interessante, Matheus, que ele falou dessa situação do sistema defensivo como um todo. Falou da questão da composição que o Saravia faz ali com os zagueiros, né? Uhum. E que ele diz que ele se encaixa bem nessa função. E aí, tá certo? Você acha que vai funcionar? Os titulares vai ser o Alonso aqui caindo pela esquerda, um Fux aqui caindo aqui mais pelo meio, de repente um Lianco entrando ali e um Saravia na direita? Como é que você vê esse sistema defensivo? Quando tiver disponível Alonso, Fux, Lianco e Batalha, eu quero ver como é que ele vai encaixar esse trio de zaga mais o Batalha e o Saravia, né? Porque hoje é Saravia, Fux e provavelmente Alonso no jogo de hoje. Então, quando tiver esses 5 ou 6 jogadores, eu quero saber como é que ele vai fazer isso, se ele vai continuar com 3 zagueiros, né, que é muito provável, ou se ele vai colocar o Batalha no lugar de um deles, né, para manter essa linha de 3 aí. Mas eu acho que encaixa certinho, é um cara já acostumado a jogar pelo lado, né, jogou sim aqui no Atlético, e o detalhe que você perguntou se foi um tiro certo, né, é um cara que queria sair da Rússia, já jogou no Atlético, é canhoto, então encaixou tudo, né? E queria vir para o Atlético. E queria vir para o Atlético. Inclusive, o Alonso foi quem mandou a mensagem falando que queria voltar. O Atlético estava na busca no mercado por um zagueiro canhoto, e aí o Vitor recebeu a mensagem, aí ficou fácil, né? Foi só dar andamento. Fome com vontade de comer. E falando de reforço, o Galo anunciou também o volante Fausto Vera, que estava no Corinthians. Tava e não tava, né? Porque não jogava. E poderá estrear na próxima rodada. E você pode participar conosco aqui também pelo WhatsApp no 97166-9238. Breve intervalo e voltamos já. E estamos de volta com o seu Placar Horizonte. Você participa conosco pelo WhatsApp no 97166-9238. Mas eu deixei aqui no ar, na nossa saída de bloco, sobre o Fausto Vera. O que você acha, Samuel? Foi uma boa? Vai se adaptar? Conhece o Milito? Vai dar certo? Não vai? O que você pensa? O Fausto Vera jogou com o Milito no Argentino Júnior e entregou muito. E uma fala que eu fiquei na memória do Gabriel Milito quando foi perguntado sobre o Fausto Vera foi o seguinte, que o Milito disse que o Fausto joga em qualquer time do mundo. Assim, é claro que o Milito tá, digamos assim, puxando sardinha, né, que conhece o jogador, quis demonstrar ali o quanto que gosta das qualidades do Fausto Vera, mas ao meu ver, pelo que eu pude estudar, ele jogou, não foi tão bem no Corinthians, isso é fato, mas acho que cabe uma análise de contexto também, né, quem tá indo bem no Corinthians, né, o Corinthians virou uma bagunça. Faz uns 2 anos que dificilmente algum jogador performa bem lá. Aí você chega no Atlético que está bem ajustado, com um treinador que você conhece, a chance de dar certo é muito maior. E o Fausto entrega uma qualidade que, ao meu ver, falta muito no elenco do Atlético, que é o domínio orientado.
A gente tem o Igor Gomes que faz isso, que é dominar a bola já saindo para o jogo, e o Fausto faz isso muito bem, ele consegue já dominar virando, então ele acelera muito o jogo. E, assim, o Otávio tem boa saída de bola, o Alan Franco também, mas você vê que eles demoram um pouco para dar prosseguimento. O Otávio está até melhorando isso, né? Ele tem feito uma análise individual, ele tem, me fugiu o nome agora, mas é tipo uma análise de desempenho individual. E nisso ele tem melhorado, mas o Fausto Vera entrega muito nesse sentido, pode atuar tanto como primeiro homem, como segundo, então um cara que chega para brigar como titular, um investimento alto do Atlético, né, 24 milhões de reais. Muito dinheiro. Então, assim, a expectativa é boa justamente também pelo esse encaixe com o Gabriel Milito. E aí, Milito vai botar o Fausto Vera titular, Matheus? Olha, eu não duvido não, mas hoje no time titular, principalmente se o Batalha voltasse para o meio de campo, ele seria a terceira opção. Com o Batalha no meio, o Otávio que voltou a jogar muito bem, o Alan Franco que tem performado bem, eu acho que o Fausto Vera ele vem para disputar a posição. Sim. Né? Talvez com o Alan Franco e com o Otávio. Mas com o Batalha indo para a zaga, aí abre mais uma possibilidade ali no meio de campo, né? Por curiosidade, a última vez que o Fausto Vera teve em campo numa vitória, né, que foi com o Corinthians, foi justamente contra o Argentinos Júnior. O último jogo dele foi 11 de junho, né, no mês passado. Então ele devia estar treinando, não deve estar fora de forma. Com certeza na próxima partida ele já deve ter condições de atuar. Beleza, então vamos com as participações aqui dos telespectadores. Gilson na área. Concordo muito com a mensagem dele, olha só. Favoritismo é entrar em campo com vontade de ganhar e fazer valer a superioridade técnica. Eu acho que o resumo é esse mesmo, tem muita coisa para discutir não. Vamos lá. Mais uma participação aqui. Gente, áudio não dá ainda. O áudio não dá para a gente passar ainda, por enquanto. Em breve iremos passar. Boa, esse programa só vai falar do Atlético. Cadê as notícias do Cruzeiro? Né? Daqui a pouquinho nós vamos falar. É o Osmar do Nova Granada, eu sabia que era dele. Então agora, Osmar, nós vamos falar do Cruzeiro para o seu deleite, que anunciou nesta segunda-feira a chegada do volante Fabrício Peralta. O jovem paraguaio de apenas 21 anos chega após passagem por Cerro Porteño e assina contrato com o Cruzeiro até junho de 2029. Vamos ver o que ele disse na sua chegada à Raposa. Muy feliz de llegar a un club tan grande como el Cruzeiro. Con mi familia estuvimos viviendo todo este tiempo. Ya en Cerro Porteño me llamaban el Pitbull por estar en todas partes de la cancha, recuperando, jugando. Ya de camino al Mineirão vi la gente, los colectivos, vi la gente cantando mientras entraban todos. Una vez al entrar al estadio no paraban de alentar nunca. Antes del juego hasta que terminó fue una victoria y terminó siendo una alegría para todos y el Mineirão todo lleno es una locura, es algo único. Chegou o grande Peralta. Gostou da empolgação do garoto, Samuel? Fala um pouco devagar, né? Mas assim, chega com moral, né? Pelo que desempenhou, destaque da seleção paraguaia pré-olímpica, jogador jovem, não chega com status de titular como outros jogadores que o Cruzeiro trouxe nessa janela, até mesmo porque o time está muito encaixado, então o Seabra vai ter dificuldade até de colocar esses caras que já têm mais moral. Imagina um jovem que está chegando agora, mas é mais um que agrega ao elenco do Cruzeiro, um cara que parece ser mais de pegada, um estilo parecido com o do Romero, se não me engano é ele que tem um apelido igual ao do Romero, né? Então chega com um jogador que é uma promessa do futebol sul-americano. Eu acho interessante esse movimento do Cruzeiro de observar o mercado aqui da América, que às vezes a gente perde muito para a Europa nesse sentido. O Cruzeiro vai lá e busca um cara que vinha jogando, seria até convocado para a Olimpíada, mas o Cruzeiro vetou. Então, interessante a contratação. Ei, Peralta chegou animado. Você está animado com a contratação dele também, Matheus? Parece que ele joga bola mais animado do que ele fala, né? Mas parece uma boa aposta do Cruzeiro, um jogador avaliado em cerca de 2 milhões de euros, né? O último jogo dele foi na Copa América, na derrota para o Chile 3-0, até tomou um cartão. Fora isso, já tinha mais de um mês que não jogava pelo Cerro Porteño. Teve na base do Flamengo, né? Ele passou na base do Flamengo. Jogador de 1,78, né? Tem bons números no Cerro Porteño, lá no time do Paraguai. Então é uma grande aposta. Agora, como o Samuel falou, eu acho que chega para disputar a posição. É um jogador que
talvez tenha números melhores que alguns jogadores que já estavam no Cruzeiro, Sim. mas na volância ali, hoje é o Wallace e Matheus Henrique, né? Então ele vem para, por enquanto, compor elenco. Pois é. E para alegria da Sara, né, a nossa produtora aqui, nossa comentarista, para alegria geral da Sara e também para a torcida cruzeirense, é que o Juan de Neno, ele mesmo, recém-chegado, o Wallace, participaram parcialmente do treino com o grupo. São bons reforços para o Seabra? O de Neno, a Sara acha que ele é um dos melhores atacantes de futebol brasileiro agora, viu? A Sara gosta muito dele. É arriscado falar isso, mas eu gosto do futebol do Dineno. A gente viu pouco, né? 14 jogos, eu acho que é pouco. Ele tem bons números, fez 5 gols. Gostei muito do que vi do Dineno. É um perfil que hoje o Cruzeiro não tem dentro do time titular. Quem vem fazendo esse falso 9 é o Matheus Pereira, né, jogando mais por dentro ali. Então é um cara que, por mais que não seja titular nesse momento, não volte com esse status, porque o time está muito ajeitado, entrega características diferentes que podem ser muito importantes ao longo da sequência do Cruzeiro. É sempre bom você ter um cara mais de presença de área, que faz bem o pivô, um cara mais goleador em determinados momentos da partida. E, por que não? Pode até brigar por titularidade, não vejo nenhum absurdo. Você puxa o Matheus Pereira para a direita e aí saca ou o Veron ou o Arthur Gomes, só que eles estão bem, né? Então, cara, dor de cabeça, né, pro Seabra. E o Wallace, assim, eu gosto muito também do futebol dele, volante que ficou muito tempo na Europa, volante de pegada. O Matheus disse também, chega com status de titular ao lado do Matheus Henrique, e a gente estava até conversando em off aqui, né, que como que o Seabra vai ter que ter essa gestão de elenco para encaixar esses jogadores num time que está indo tão bem, 3 jogos sem perder, G6, só que esses caras chegam com status de titular, com qualidade. Ele fez isso com o Cássio. Eu estou muito curioso para ver como é que ele vai integrar esses jogadores aos poucos, né? Pois é, o Wallace, a gente sabe mais ou menos como é que vai funcionar. O Dineno, nós conseguimos acompanhar durante o Campeonato Mineiro, ele jogou o campeonato todo, se lesionou infelizmente, e tem esse estilo diferente. E o Seabra, ele precisa de novas opções, e o estilo dele realmente pode ajudar. Você acha que ele vai ser muito utilizado pelo Seabra, já que ele tem um modelo de jogo mais definido, Matheus? Ou ele vai alterar de acordo com o adversário, estudando a característica de cada adversário? Você acha que o Cruzeiro vai ter mais variedades assim durante as partidas? Bom, com todos os reforços e os que estão, né, machucados voltando a ficar disponível, obviamente você tem um leque maior de oportunidades, de opções para mexer no time, né, fazer formações e etc. Mas se o Caio Jorge entrar e performar e fazer gols e etc., dificilmente o Dineno ele vai ser titular nesse time, né? Se não tem o Caio Jorge, né, como o Dineno estava machucado, o Dineno na teoria era titular, né? Tirava um dos 3 ali da linha de frente, Matheus Pereira não, obviamente, mas colocaria um atacante, porque o Cruzeiro tem jogado sem atacante. Agora, vai depender de como ele volta, né, dessa contusão e de como o Caio Jorge entra no time. Talvez não no próximo, mas daqui 1 ou 2 jogos, o Caio Jorge já deva começar jogando titular. Porque o Cruzeiro joga sem centroavante, né? Eu creio que o Seabra quer tentar jogar com um atacante lá. Pois é, ainda tem o Lautaro, né, que pode ser uma opção de ataque com características totalmente diferentes, mas isso é muito bom para o Fernando Seabra. E o Cruzeiro informou que não treina nessa terça-feira para uma folga. Tem que relaxar, né, gente? Afinal de contas, os jogadores só voltam a jogar no próximo sábado, às 9 da noite, contra o Palmeiras. Meu Deus do céu, que pedreira, né? Então, é justa a folga no elenco. Ontem a folga foi bacana. Não sei se vocês chegaram a ver. Foi muita gente convidado, teve show lá com cantor famoso, churrasquinho e tudo mais, hein? Precisava da folga também, né? Não é só esforço, bom, não, né? E tem tempo de preparação, acho que os jogadores merecem, o Cruzeiro está muito bem, não tem por que vetar isso e, como você disse, né, Gustavo Lima, Pedrinho, os jogadores fizeram uma reunião bacana ontem. Pedrinho é esperto, né? Com certeza, é amigo do Gustavo, né? Agora no domingo teve gente que exagerou na folga, né? Mas enfim. Tem esse problema aí, né? Mas tá merecido, né? Pro elenco como um todo tá merecido, então é descansar bastante, porque no próximo sábado, num horário ruim, mas enfim, o jogo é contra um dos 3 melhores times do campeonato, né? Eu achei muito inteligente, eu não sei se isso foi o Alexandre ou se foi o próprio Pedrinho, mas eu achei muito inteligente essa parada estratégica aí para dessa descansada, essa relaxada, essa integração. Isso é muito legal, tira um pouquinho da carga e do estresse.
Enquanto o Cruzeiro só volta a atuar no próximo sábado, hoje nós já teremos 2 jogos pela rodada do Brasileirão. Vamos ver aqui na tela esses jogos, né, do meio de semana pelo Campeonato Brasileiro. Tá aqui, vamos seguir. Campeonato Brasileiro, 17ª rodada. Já falamos a respeito, Juventude e Atlético lá em Brasília. Corinthians e Criciúma. O que vai dar aqui? Vamos lá, Samuel. Aqui a gente... Vamos começar aqui. Atlético e Juventude, quem ganha? Atlético. Atlético? E aí, Matheusão? 2-1 pro Atlético. 2-1. Corinthians e Criciúma. Nossa. 1-1 pro Criciúma. 1-1 pro Criciúma. Atlético Goianiense e Vasco da Gama, que é amanhã, quarta-feira. 2-2. Empatado? E aí, Samuel? Difícil, cara. Eu vou de Atlético. Jogaço. Esse aqui pra mim é um jogo sensacional. São Paulo e Grêmio. Dá o quê, Samuel? São Paulo. São Paulo tem um time muito ajeitado. Eu fiquei impressionado com o jogo que eles fizeram na arena. Muito bom mesmo. O Zubeldia é muito bom treinador. 3-1 São Paulo. 3-1. Botafogo e Palmeiras. Eu acho que é o jogo que vai pegar fogo na rodada. E a Leila falou que não vai pro Rio de Janeiro, não, porque tá brigando lá com o Texto. E aí, o que dá esse jogo? Empate, quem ganha? 2-2. Botafogo. Botafogo? Fortaleza e Vitória, quem ganha? Fortaleza. O time tá muito Fortaleza certinho no Fortaleza. casa, né? Leão da casa. Pois é isso aí. Eu ia falar um negócio, mas deixa pra lá. Os outros times, né, para quem quer saber, eles não jogam neste final de semana, tá, gente? O Internacional não joga, ninguém vai jogar esse meio de semana, não. Só os que nós colocamos aqui na tela. E você pode participar conosco aqui pelo WhatsApp, no 971669238. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta com o seu Placar Horizonte. Agora vamos ler algumas participações aqui no WhatsApp, porque toda hora fica tremendo aqui, ó. Vamos lá. Alô, bancada do Placar Horizonte, um abraço. Aqui é o Paulo Roberto da Silva de São Paulo. Fora Neres, gasolina... Não posso falar isso, não. Gasolina, Palácios, Machado. Aqui é cabuloso, valeu. Isso aí, vamos dar voz aqui aos telespectadores. Vamos para mais um aqui. Isso eu não posso falar, gente. Eu já disse, aqui tem que ser mensagem sempre respeitosa, tá? Julinho de Juiz de Fora. Flamengo empatou com Cuiabá e o mesmo Flamengo desclassificou o Brasil na Copa América. Olha só, tá sendo bem enfático aqui. Vamos para mais uma mensagem aqui, ó. Alisson do Sagrada Família. Pergunta para o Matheus se o Atlético vai ter coragem de contratar um novo goleiro. O Matheus Mendes não tem caixa para ser titular do Galo. E aí, Matheus? Não vai contratar, não. Falou que se o Everson, enquanto o Everson estiver machucado, o Matheus Mendes é o goleiro, né, para suprir a ausência dele, e fora isso não vai contratar, não. Agora, eu acho que ainda é muito cedo para falar que o Matheus Mendes não tem caixa para jogar no Atlético, né? Tudo bem, pode ter falhado em um gol ou outro desses últimos jogos aí, o Atlético também tem tomado muitos gols, mas também o sistema defensivo como um todo não esteve bem, né? Esteve exposto em muitos momentos, né? Em muitas partidas, então não dá para criticar muito ele, não. Plínio, do Alípio de Melo. Plínio, do Alípio de Melo. Samuel, você sabe se tem algum atacante bom chegando no Atlético? Estava perguntando bom. Eu acho, pelo que me falaram, não tem atacante nenhum chegando, nem bom, nem ruim. Falaram que, por enquanto, está descartada a contratação de algum jogador a mais, a não ser por uma excelente oportunidade de mercado, algum jogador que seja oferecido ao clube. Perguntei 2 pessoas diferentes, as 2 falaram a mesma coisa, que no momento não tem nenhuma busca específica por nenhuma posição, então só vai chegar ou se sair alguém, e aí fala muito do Kardec, por enquanto também não tem nada, ou então se surgir algum jogador jovem, alguma oportunidade assim que não está no radar do Atlético nesse momento. Tá vendo, Plínio? Tá respondido. E também tem a questão do Vargas aí, né? Segundo a produção tá me informando aqui no ponto, diz que o Vargas quer renovar o contrato por produtividade, né? Por produtividade? Reduzir por produtividade. Que milagre, porque aí eu não... Se fosse na temporada passada assim, já tava bom, né? Aí eu não acho ruim, não, mas
por 1 ou 2 anos do jeito que é agora, de jeito nenhum. É só na época de renovação. Eu sempre falo isso aqui. E agora vamos falar do sorteio da Copa do Brasil, porque a CBF anunciou na segunda-feira que o sorteio das oitavas de final será na próxima quinta-feira, 14h. Vamos conferir aqui na tela os times classificados. Vamos lá, tá aqui na tela, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Atlético Canada, tá todo aqui, ó. Bahia, Botafogo, Corinthians, CRB, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Goiás, Juventude, Palmeiras, Red Bull, São Paulo e Vasco. Só tem um mineiro aqui. Quem que você gostaria de pegar, Samuel? Para o Atlético e para, acho que todos os outros aí, a grande zebra é o CRB, né? A gente comparando com os outros elencos, com os outros times, talvez o Goiás também, por não serem times da elite, acho que são os dois que qualquer time gostaria de pegar. No mais, vem pedreiro por aí. E você, Mateusão? Conta pra mim. Difícil escolher, né? Porque nessas Copas costuma dar alguma zebra ou outra, né? Mas você é a bolinha quente lá do... Mas tá com cara de que vai ser o adversário de hoje. É? Você tá achando? É. Eu preferia pegar o Flamengo, tá? Preferia pegar logo de o uma Flamengo. vez, assim? Resolve logo a história, ou vai ou fica, né? E o sorteio do mando é junto também. Pena que é 14h, né? Poderia ser 1h mais cedo. Vou ligar lá pra CBF. Vou reclamar, porque a gente quer dar aqui no programa. E era para ser hoje, né? Aqui, ó. Pois é. Era para ser hoje. É difícil. Os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil estão previstos para serem realizados, né, nas datas base dos dias 31 de julho e 7 de agosto. Pois é. Dá tempo para o Atlético encorpar, os reforços encaixarem? Vocês acreditam nisso? O Milito vai conseguir organizar o time da forma que estava jogando antes dessa parada que teve aí? Sim, eu acho que já está começando a organizar com a chegada dos reforços, então a tendência é que o Atlético cresça ainda mais. Dá tempo, sim, do Atlético chegar forte e voltar a ser aquele time do começo do trabalho do Gabriel Milito. E aí, Mateusão? Concordo, né? Você vê que no último jogo, na vitória contra o São Paulo, foi só o Arana voltar e o Scarpa voltar para o lado direito, o time já melhorou consideravelmente. E ainda tem hoje o Alonso para entrar, tem o Bernard, talvez semana que vem o Lianco. Então é um time que vai ficando mais encorpado, e o Fausto Vera, né, que a gente já falou aqui. Sim. E eu acho que aí vai ficando com mais opções, né? Na hora que for substituir, tem mais chances de manter a qualidade, um alto nível, né? Igor Gomes, não. Igor Rabelo, não. Os Igors no Atlético não estão dando certo. Então, é manter o nível aí quando substituir. É isso aí. Agora vamos falar de Sul-Americana, porque o torneio continental volta a ser disputado nessa terça-feira e com o Brasileirão em campo, né? Internacional vai até a Argentina enfrentar o Rosário Central. Gente, esse Rosário Central, o time chato, né? Isso aí é pelo playoff da Sul-Americana, tá? O nosso grande Internacional tá aqui. O Rosário foi o terceiro no grupo do Atlético, a gente não pode esquecer disso. Vocês lembram, né? Como é que foi o jogo? Estádio Gigante dele Arroito, jogo às 21h30, nesse horário infeliz. E aí, quem passa? Bom, tem a volta, né? Mas, assim, talvez o Inter leve uma vantagem, entre aspas, claro, porque tem ritmo de jogo, apesar de não estar jogando muito bem, né? Tanto que o treinador pediu demissão, mas ele é meio doido. Mas o Rosário Central estava parado, né? Porque a Argentina, os times da elite estavam todos parados por causa da Copa América, né? O Internacional leva essa pequena vantagem na questão de ritmo. Talvez um empate lá hoje seria ideal para na próxima terça-feira conseguir uma vitória. É reforço o técnico, como é que chama lá o técnico internacional? O Cudê ter saído, é reforço para o Internacional? Assim, eu penso que nunca é bom essa instabilidade na troca do comando, né? Mas pelo que a gente vê e do jeito que o Cudê estava lá no Inter, talvez tenha sido melhor nesse sentido. O Inter não vai ter o Ener Valencia para esse jogo, então desfalque de peso. Sim. Eu acho que, cara, eu vi a torcida do Rosário na Arena MRV, de todos os jogos que eu fui na Arena, eu já devo ter ido uns 20. A do Rosário foi a que mais me impressionou, porque os caras não param de cantar. É barulhenta. Não, impressionante. Então, assim, eu acho que esse jogo de hoje vai definir muito o que vai ser do Inter, até por estar sem técnico, por estar sem o Valencia, vai definir muito o que o Inter vai conseguir nessa fase da Sul-Americana. E o Inter agora mira Fernando Diniz e Sérgio Conceição. Esporte. E o próprio Roger, né? Internacional não está querendo muita coisa nesse campeonato brasileiro não, viu? Pelo amor de Deus. E quem passar vai pegar o Fortaleza do Vojvoda. Esse sim, e aí fica pelo caminho. É um grande técnico. Exatamente.
E por falar em Sul-Americana, o Boca Juniors Boca, viu? Não vai poder usar os reforços que contratou para o playoff da Sul-Americana, que será contra o Independente Del Valle. E desse confronto ele vai pegar o Cruzeiro, né? Isso é muito legal. O Boca Juniors alegou que os jogadores eles não foram inscritos por questão de fuso horário. Gente, isso é absurdo. Os reforços são o volante chileno Gary Medel. O Medel já jogou por aqui, né, no Vasco da Gama. O meia Thomas Belmonte e os atacantes Brian Aguirre e o Milton Jimenez. E aí? Isso é amadorismo puro, né, Nossa, gente? Pelo amor de Deus, né? Incrível. E o engraçado é que a Conmebol deixou passar, né? Porque geralmente os argentinos são muito queridinhos dela, né? Bom, eu conheço o Gary Medel, que estava no Vasco, né? Os outros dois jogadores eu não posso falar muito. Que é fraco, né? Então, é isso que eu ia falar. É porque o Boca também está numa maré muito brava, né? Cavani também não... Esse ano está melhor do que o ano passado, mas ainda assim não é aquilo que já foi um dia. Paciência, né? O problema é deles, né? E aí, que loucura essa história do Boca, né? Não dá para acreditar que no futebol profissional... É inacreditável. Ainda mais tendo um grande ex-jogador, que é o Riquelme, né, que é o presidente do Boca Juniors, como que um departamento, né, de inscrições lá do Boca Juniors... Gente, é impressionante. Nós estamos em 2024. Eu não acredito que deve ter uma pessoa só no departamento de futebol. Deve ter pelo menos umas 5 pessoas, 6 pessoas, e deixa um buraco desse. Samuel, isso é imperdoável. Não, se fosse num time de Série B, Série C aqui, a gente já estaria criticando. Você imagina numa potência mundial igual ao Boca Juniors, um amadorismo desse tamanho. E segundo o Olé, foi um erro totalmente do Boca mesmo. O Olé, que é o maior portal da Argentina, né? Porque talvez eles vão querer ficar jogando a culpa na Conmebol, né? Não, foi um erro do Boca Juniors em questão de horário. Então, assim, cara, inacreditável. Se é o meu time, se eu sou torcedor do time, eu estaria pé da vida, porque é absurdo um negócio desse. Independentemente da qualidade dos reforços, né? Porque se eles estão lá é para agregar em alguma coisa no elenco. E quem que é melhor pelo caminho do Cruzeiro aí? Independente Del Valle ou o Boca Juniors, Matheus? O que você acha que é melhor pro Cruzeiro? Eu acho que o momento do Del Valle ele é melhor do que o do Boca, né? Então, na teoria, se o Boca passar, é mais fácil para o Cruzeiro, que está num momento muito melhor e ainda tem 7 reforços para entrar no time. Né? Pois é, e o Lautaro estava no Independente, que pode pegar o Cruzeiro. Qual que é o melhor adversário? Eu concordo, acho que o Boca está numa fase muito ruim, né? Não é mais aquele time que botava medo nos adversários na Copa Libertadores. Claro, tem o fator casa, né? Pesa o fator torcida, mas eu também acho que o Boca, por questão de bola jogada, acho que seria um adversário melhor para o Cruzeiro. E aí, torcida azul, fala pra mim, manda mensagem aqui, ó, no 97166-9238. Quem você prefere, Boca Juniors ou Independente Del Valle? Breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta no seu Placar Horizonte. Você participa conosco pelo WhatsApp no 97166-9238. Mande a sua mensagem que nós vamos ler por aqui. Nosso amigo de Cro, voz e violão, tá mandando um abraço para Sarinha, perguntando por que ela não está aqui, hein? Manda um abraço para o Léo também, para o Matheus e também para Ivanete, lá em Carlos Chagas, Minas Gerais. Gente, áudio de novo, eu não posso ler, não tem como a gente colocar aqui essa história do áudio. Carlos Antônio do Ribeiro de Abreu está dizendo o seguinte aqui: eu prefiro pegar o Boca Juniors, tem mais tradição no futebol sul-americano. Pedro, não está dando para entender bem aqui, ficou meio confuso. Pedro do Carlos Prates: eu não consigo ver o Boca Juniors como um adversário fraco. Eu acho que o Cruzeiro terá muitas dificuldades. Ele está falando da tradição, né? Fraco não é, né? Mas até mesmo porque um jogo em casa na La Bombonera sempre é complicado. Mas assim, hoje, futebolisticamente falando, o Del Valle ele é um pouco mais difícil, vamos dizer assim, do que o Boca. Agora, seria bom passar o Boca e aí o Cruzeiro tirar o Boca depois, né? Imagina o peso que tem isso, né? Ganha moral para chegar nas quartas de final. Olha só, Marcelo, melhor programa de esportes da TV brasileira. Cadê a Sarinha? Eu sou fã dela. Abraços para Vila Estrela, bairro São Pedro. Grande abraço para você também. Obrigado pelos elogios aí. E a Sarinha tá fazendo lacinho lá dentro, ó. E agora vamos falar do América. Após o jogo contra o Sport,
o técnico Cauã de Almeida comentou sobre os reforços para o elenco. Vamos conferir o que disse o meu grande amigo Cauã de Almeida. A gente está muito próximo de algumas situações, né? Essas situações têm que se concretizar para que a gente consiga, mas sim, é sábado dentro do clube que a gente está buscando pontualmente esse reforço para nos ajudar nesse objetivo, nessa caminhada. Então a gente está próximo de algumas situações. Ô Samuel, quem você acha que seria, aliás, quem não? A gente já tem ouvido falar de Luiz Adriano, outros nomes aí nos bastidores, né? Mas o Lucão zagueiro já chegou. Mas o América precisa ainda de quais posições? Quantos jogadores para conseguir competir na Série B e voltar para a Série A no ano que vem, na sua opinião? Cara, é difícil, o time não tá mal, né? Isso é importante ressaltar. Tá bem na Série B. Acho que o time titular do América é bom. Não tá disputando nenhuma outra competição. Eu acho que são peças, assim, muito específicas. O América está buscando um atacante ainda, pelo que a gente sabe, né? Lá, a Isabela Bahia, até a nossa setorista lá no site, sim, inclusive sondou o Ítalo Carvalho, que foi artilheiro do Volta Redonda na Série C, mas acabou não dando certo. Acho que um centroavante seria bom para esse time. O Brenner faz o pivô muito bem, é um cara que entrega fisicamente, mas eu ainda sinto falta de um atacante um pouquinho mais de qualidade. Tem o Renato Marques, mas também não sei se ele entrega tanto. Assim, ele caiu um pouco de desempenho. Bastante. No meio de campo também o Moisés não tem entregado aquilo que a torcida esperava dele, né? Então talvez seria legal você trazer um meio-campista. O Benítez, que é o grande craque desse time, se lesionou novamente, então talvez falte um meio-campista. Com o reforço da zaga, imagino que agora fecha, né? O Lucão tem bons números na carreira, apesar de não ter jogado muito no último time dele lá na Grécia, que me fugiu o nome agora, mas parece ser um jogador que vai agregar no elenco, então você talvez aí, tirando o Lucão, mais 2 jogadores para chegar assim, para agregar mesmo em termos de time titular, acho que seria o suficiente para o América. A gente estava falando aqui em off, eu vou abrir aqui, dá uma dica aqui para o meu amigo Salom. Salom, dá um pulinho lá no Cruzeiro, eu sei que você tem amizade lá com o Pedrinho, você falou isso inclusive no podcast, bate um papinho lá, porque eu acho que o Japa vai ficar encostado lá no Cruzeiro, já que o meio-campo está muito bem reforçado. Leva o Japa lá para o América, acho que vale a pena a conversa. E o Real Madrid apresentou oficialmente o atacante Mbappé no estádio Santiago Bernabéu, maravilhoso estádio, tá? Com mais de 75 mil torcedores presentes, o novo camisa 9 chegou com muita moral. E na hora de falar com a torcida, homenageou quem? O Cristiano Ronaldo. Vamos ver. Fala, craque. Muchas gracias y ahora voy a pedir a todos que digan conmigo. Yo voy a contar até 3 y decimos todos a la Madrid, ¿vale? Vamos. 1, 2, 3. ¡A la Madrid! Quiero hacer una cosa con vosotros. Me voy a hacer 1, 2, 3 y vamos a decir juntos a la Madrid, como una gran familia. 1, 2, 3, ¡a la Madrid! É emocionante demais, né? Um estádio cheio para ver os grandes ídolos do futebol moderno, né? Grande contratação de muito peso para substituir um Cristiano Ronaldo, tem que ser mesmo o Mbappé, né, Samuel? Tem gente falando que esse é o Real Madrid 2.0 dos Galácticos, né? Porque agora você tem Bellingham, Vinícius Júnior, Rodrigo, Mbappé, Valverde, Camavinga, são caras que... Endrick chegando, tem o Arda Güler, que é um jovem promissor da Turquia, dor de cabeça para o Ancelotti, mas assim, vai falar o quê, né, cara? Mbappé, você tá pegando talvez aí o top 3 tranquilamente melhores jogadores do mundo para agregar no top 3 time do mundo. A tendência é que fica cada vez mais forte. E se tem um cara que pode fazer esse time jogar é o Carlo Ancelotti, porque ele é muito adaptável àquilo que ele tem. Então a expectativa é muito alta para ver Vinícius Júnior com Mbappé, com Bellingham. Acho que para o Real Madrid foi um espetáculo, e para o Mbappé também, que ele já estava querendo há muito tempo ir para o Real Madrid, é o time de infância dele, tem como o Cristiano Ronaldo como ídolo, né? Até homenageou. Então, assim, muito ansioso mesmo para ver esse time em campo. A gente fala sempre, Matheus, que falta a cereja do bolo. São várias cerejas que tem lá no Real Madrid. E aí, completou agora? Está imparável?
Tá perigoso ser imparável, né? Porque você traz um dos melhores atacantes do mundo no momento, já há algum tempo, né? Tem ótimos números, 62 jogos na temporada passada, 52 gols, incluindo seleção e PSG, né? E olha que dor de cabeça, como o Samuel falou, dor de cabeça para o Ancelotti, vida ruim dele, né? Pensando como é que ele vai armar esse ataque com o Vinícius Júnior, o Mbappé, o Rodrigo, o Arda Güler, o Endrick. Vai ser difícil bater o Real Madrid agora. É isso aí, né? Uma grande seleção. Quem ganha somos nós, que somos amantes aí do futebol. Ô Samuel, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Infelizmente, chegamos ao fim do programa. Não, mas foi muito bom, muito legal a dinâmica aqui. Muitos assuntos relevantes do futebol mineiro e mundial também, né? Agradecer vocês novamente pelo convite. A Sara, que foi quem me procurou. Muito legal e estou à disposição aqui sempre que possível. Volte sempre, a cadeira estará sempre te esperando aqui. Obrigado. Ô, Matheusão, obrigado de novo, meu irmão. Valeu, Ailton. Até a próxima. Isso aí, sempre juntos. A vocês de casa, um grande abraço. Muito obrigado por acompanhar a gente até agora. Amanhã tem mais, viu? A partir de 1 da tarde. Deus abençoe a vida de todos. Fiquem com Deus.